Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 14 e 15, que diz assim: Os fariseus que amavam profundamente o seu dinheiro ouviam isso e zombavam de Jesus. Então Jesus disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito é detestável aos olhos de Deus. Amém? Aqui é a linguagem viva, né? A linguagem nova. Aqui Jesus tinha explicado uma parábola, né? Falando sobre a confiança no dinheiro, né? As pessoas tendo confiança no dinheiro e fazendo Baal, que significa dinheiro, o seu Deus, e que não tem como servir a dois senhores, e assim não só com o dinheiro, né? A gente pode usar a vaidade, o filho, qualquer coisa que venha ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E não tem como a gente servir a dois senhores, né? Servir o bem e servir o mal. Então, e os fariseus, eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram muito religiosos, né? E então eles queriam mostrar que eles eram santíssimos, né, aos olhos das pessoas, queriam agradar as pessoas. Mas Jesus falou assim: vocês querem agradar aos outros, mas o que agrada ao mundo é detestável para Deus. E assim continua sendo até hoje, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. E falando em épocas de eleições, nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar, né? Muitos que não conhecem a Bíblia, né, falam por falta de conhecimento, falam que não tem nada a ver política com religião, mas tem sim. A Bíblia é extremamente política de cabo a rabo. E sempre que Deus esteve no comando da nação de Israel, sempre que o Senhor foi o Senhor de Israel, sempre quando o povo de Deus ouviu o Senhor de Israel, Israel sempre vencia, né? Vencia suas batalhas, estava bem, porque o Senhor era o Senhor da nação, né? E a palavra diz que feliz a nação cuja Deus é o Senhor. E a Bíblia também diz que Deus fala assim, que o morno ele vomita, né? Ele fala, é preferível que seja quente ou frio. Agora, aquele que é morno, aquele que fica em cima do muro, aquele que quer se anular, não se posicionar, é morno. E Deus vomita aquele, ele não tem prazer nenhum naquele que não se posiciona. Nós somos guerreiros do Senhor. O mundo está assim porque a igreja se calou há muito tempo, nós deixamos os valores de Deus longe. As pessoas estão com depressão, estão com maus psicológicos, emocionais, porque estão longe de Deus. E a igreja, como papel de igreja, precisa se posicionar e impor sim os valores do Senhor, né? Os valores que são como princípios da humanidade. Da onde que veio? Não vai roubar, não vai matar, né? Da onde que veio essas leis? Foi o homem que criou? Não, é princípios, são princípios bíblicos. Todos os princípios, até na área de negócios, os princípios são bíblicos para dar certo na nossa vida. Então, os valores que a gente tem como valores, que é certo e errado, vem de Deus. E o homem, ele destrói, né, distorce as coisas através da influência maligna de Satanás para nos tirar do caminho. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar e não aceitar, né, que o inimigo tome o governo do nosso país, que as ideias que não são os valores do Senhor tomem o lugar no nosso país. Nós precisamos sim lutar para valores, né, para pensar nas futuras gerações e na nossa geração. Então se posicione, não seja aleatório ao que acontece no dia de hoje, porque imagina só quando Jesus voltar, quando você precisar confessar a Deus, como em outros tantos países, né, ainda se morre por confessar a Jesus. Então, não está longe da gente, não é antigamente, né, que os cristãos só eram jogados a leões ali nas arenas para morrer porque confessavam a Cristo. Ainda existe muitas pessoas que morrem, né, em outros países que não podem expressar a sua fé em Jesus Cristo. Então, isso está para acontecer, são os tempos vindouros. Será que numa política, num voto, você não consegue se posicionar? Quem dirá quando você precisar negar Jesus porque você não pode comprar porque você é cristão? Então pense nisso e fortaleça a sua fé, se posicione como cristão e lute pelos valores de Deus. Amém? A paz do Senhor, eu amo vocês. Até mais.